Sucesso de todos os sábados. Fazendo da política a sua conscientização popular. Está entrando no ar. Sua cidade e seus valores. Na mesa redonda, comandando a tribuna do povo, Nelson Carneiro. Fala, Nelson. Olá, minha gente, bom dia, muito bom dia. Olha, a voz continua mesmo, hein? Tá brabo, hein? Hoje, 25 de julho de 2015, eu sou o Nelson Carneiro, estamos de volta com o programa Sua Cidade e Seus Valores, aqui pelas ondas da Rádio Fluminense 540 AM. Você que esteve acompanhando a programação normal da emissora, agora vamos juntinhos até o meio-dia. Olha aí, hoje nós vamos debater aqui o trabalho escravo, hein? Olha, trabalho escravo, será que tem? Será que só negro que faz trabalho escravo? Olha, daqui a pouco nós vamos entrevistar o advogado Humberto Adami, né? Falando sobre... Ele é o presidente da Comissão Nacional, né, de Trabalho Escravo. Só um minutinho aqui, que deixa eu ler aqui, minha gente. E daqui a pouco eu levo pra vocês. Olha, tem tanto papel aqui que eu tô desesperado aqui, tá legal? Eu quero mandar um bom dia aqui pro nosso diretor de programação, Christian Ferraz, e também o presidente das organizações fluminenses, Alexandre Torres. E um bom dia ao nosso amigo Pedrão. Bom dia, Pedrão. Dá uma risada aí, Pedrão. Bom dia. Para de rir, Pedro. Você é Pedro fica rindo. Não, disfarçou agora? Bom dia, Zé Disfarçou a risada, meu filho. Antes de mais nada... Você tá traindo o tema, hein? O tema? Você eu? Tinha que estar de camisa rosa, tá de camisa preta. Tô de luto. Tá de... Sacanagem. Bom dia, meu amigo Nelson Carneiro. Antes de mais nada, parabéns pelo seu aniversário, né, viu? O seu aniversário não convidou ninguém, eu sei. Ele foi festejar lá no Porcão, na Barra da Tijuca, pra ninguém ir mesmo, né? Convidar ninguém de São Gonçalo. Tá certo. É com você. Olha o que você falou aí, hein? Convidar ninguém de São Gonçalo. Olha, eu falei, olha você o que não você foi falou fazer aí, uma festa e não convidou ninguém. Olha o que você falou aí, a responsabilidade é sua. Primeiro, por denunciar a minha idade. E segundo, falar que eu não quis convidar pessoas de São Gonçalo. Não convidou, viu, Pedrão? Deixou a gente fora. Mas bom dia, meu amigo Nelson Carneiro. Não é só você que mora em São Gonçalo, não, meu filho. Tem muita gente boa aí. Tá bom. Principalmente o Lúcio. O Lúcio não foi convidado. Lúcio não foi convidado. Tá vendo? Então, não vamos falar. Passar por cima disso. Vamos lá. Você tem que responsabilizar no que você fala, tá Deixa legal? eu dar meu bom dia aqui. Você tem primeiro que responsabilizar o que você fala. Eu tô me responsabilizando do que eu falei. Brincadeira. Vamos lá. Você sabia se eu queria que meu Deus do céu, não dou bom dia. Você sabia se eu queria que anunciasse meu aniversário aqui hoje? É o quê? Aniversário já passou há tanto tempo, cara. Então, por isso que eu não fui convidado. Mês passado. Você descobriu agora? Meu Deus, passou tem 3 dias. Bom dia, meu amigo Pedro Lucas. Bom dia, mestre Vitor. Bom dia, Carlinhos Lagarta, Fernando Pará, o Márcio, Paulo e o Roberto nos transmissores. Bom dia, meu amigo Neilson e Janícia no sítio São José, em Tanguá. E também para Abelardo. Alô, Abelardo! Falando em Tanguá, aproveito para poder deixar de mandar um abraço para o prefeito Valber Marcelo. Alô, Valber, um grande abraço. Bom dia para o secretário... que eu gosto. Cala a boca, rapaz. Bom dia para o secretário de saúde, doutor Edilson dos Santos, né? Secretário de saúde de Itaboraí. É um sacana mesmo. Dá um tempo aí. Pera, tem mais bom dia. Dá um tempo aí. Manda ele parar, né? Ô, Pedro Lucas, dá pra você deixar isso aí lá embaixo e comprar um vidrinho de óleo de peroba? Tá bom, já. Bom dia, meu amigo produtor Paulo Baresteiros, em Jacarepaguá, coitado. Tá meio dodói lá com a sua coluna, mas vai se recuperar. Olha aí, rapaz. Cuidado, não pode não. Não pode não. Olha aí. Para, Pedrão. Para, Pedro. Não pode, hein? Pode? Meu amigo Jesuíno Dias está lá no Barro Vermelho, né, curtindo o nosso programa. Alô, Jesuíno Dias, um abraço, meu companheiro. Bom dia, Edson Oliveira. Bom dia também para o Herp Gomes, Jacarepaguá. Bom dia, Cailza do Joque. Falando no Joque, eu mando um abraço também para o casal Vera e Paulo, né? Peraí, abre um parênteses aí. Abre um parênteses. Sua prima. Abre um parênteses aí. Vai lá.
Você Tá prometeu interrompendo meu fazer a bom dia. rua dela. Eu não prometi nada. Prometeu. Não sou Prometeu. prefeito, rapaz. Você não é o prefeito, mas então por que você deu uma de Não sou gostoso dizer que prefeito. calçava a rua em 2 anos? Quem falou foi o Você prefeito pra falou. mim. Foi o prefeito pra mim. Deixa eu acabar meu Política é negócio. assim. Eu falei? Eu não falei. É verdade. Vai lá, tá chegando aqui o vereador. Falando nos jogos, já mandei, velho. Ele se E perde. também para Vanderlei. Ele se perde quando eu Deixa falo eu na dar rua meus da abraços, Vila. rapaz. Você se perde. Deixa eu dar meus abraços. Posso E a mandar passagem meus dos abraços? 50, você já resolveu? Você Dizem que prometeu vai também. sair. Ó, É. chegou um pra votar, tá aqui do meu lado. Tem que votar, é a favor, eu sou a favor. Não vai votar a favor. Sou não, eu a não vou pagar favor das passagem vãs em São não. Gonçalo. Bom, Vai vamos lá, vai, deixa eu continua, começar. vai, continua. Vanderlei de Maricá, um grande abraço. Celeste Carvalho e Serginho Total, meu compadre Serginho Total, que daqui a pouco estará na Portuguesa comentando o jogo. Né? Lembrando que hoje, pela 6ª e última rodada triangular decisivo da Série B na Ilha do Governador, às 15 horas, Portuguesa e América. Narração de Cláudio Neves, o Expressinho, comentários de Serginho Total, o Chicote do Povo, reportagem de Rodrigo Brandão, o craque da informação, Raquel Vieira, a notável. A direção do esporte é dele. Cláudio Neves. Então é hoje, hein? Às 15 horas, fique ligadinho aqui na Fluminense. Quando o senhor quiser fazer jabá aqui dentro, o senhor tem que me avisar primeiro, tá legal? Isso é jabá? Mais do que Não, jabá. isso não é jabá, Aí, não, ó, olha não. só. A registradora aí. Isso aí é do meu amigo Olha a Cláudio Neves. registradora. Meu amigo Cláudio Neves, meu compadre Serginho Total, que estará comentando. Olha Olha só. essa máquina aí, rapaz. Inventou essa porcaria Cada aí, vez que ele rapaz. fala o nome do Cláudio Neves, desce aí. Não, Fala meu Cláudio amigo. Neves aí. Cláudio Neves. Oi. Cláudio Neves. Serginho Total. Não tem. Ué, não tem não verba. cai, ué. Não cai, pois, meu amigo. Tá te ouvindo, ele tá te ouvindo. aí. Serginho, aquele abraço. Valeu, Cláudio Neves. Cláudio Neves, você sabe que se tudo é brincadeira, você sabe que a gente ama vocês, tá legal? Eu tava com uma equipe maravilhosa, né? E hoje é a Posso última, dar meu bom dia última agora? rodada. Posso ou não posso? O programa é seu, vai programa. embora. Bom, quero mandar um abraço aqui, ó, tá nos ouvindo lá no Oswaldo Mendes. Qual o problema, Zé Carlos? Não, vai, fala. Aí, opa! Também jabá não, hein, Quero Nelson? mandar um abraço também pro nosso jornalista Jota Sobrinho, o Ledilson, o Carlinho Cabeleireiro, a advogada Elma Guimarães, ao Wagner Rosa, a Ulisses Soares, Natinho, a Elza de Caraí, Grande Natinho. Nelson Filho, a Dilson Soares e o Alvinho lá em Jaguaré que estão nos ouvindo, Zé Carlos. Alvinho. Antônio José Barbosa, presidente da OAB de São Gonçalo, aquele abraço. E a nossa amiga Elga Mansur e a Cecília Lomelino. E também a nossa presidente da delegada da OAB Mulher, Namara Guarupi. Certo? A Eliana Marra e Samuel. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço também pro nosso amigo João Gustavo. João Gustavo que não vai vir, né? E é o nosso amigo Dark e... Dark de Freitas. Virou casal 20. É? Dark e vovozinho. Vovozinho? Pô, tá brincadeira isso, O hein? Dark tá me prometendo. Cadê o jornal, Dark? Cadê o jornal? Qual é o seu? Não, é nosso. O nosso. Bom, Não, é teu também, né? lembrando, quero mandar um abraço aqui para a equipe do Jornal Fluminense, que está lá elaborando um grande jornal com muitas notícias para amanhã, Zé Carlos. Isso. Eu quero... Vou cumprimentar aqui a mesa. Vou começar pelo vereador Marco Rodrigues. Bom dia, Marco Rodrigues. Bom dia, Nelson. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Zé Carlos. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os nossos ouvintes, Nelson. Um prazer. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Zé Carlos, abandonou a gente, né? Brincadeira, hein? Lúcio, bom dia, Lúcio. Bom dia, Nelson. Bom dia, vereador, Zé Carlos, a todos os ouvintes aí da Rádio Fluminense. Bom, lembrando que tem aniversariante, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre os aniversariantes. E lembrando que nós vamos ter uma entrevista daqui a pouco, né? Com o presidente da comissão, tá? Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil. Comissão Nacional, é o doutor Humberto, né? Daqui a pouco vai falar com a gente sobre o trabalho escravo, né? E eu quero saber dele por que só do preto. Eu sou oriundo do trabalho praticamente escravo e o branco, né? Então, eu quero saber por que só do, né? Então, a gente vai ver isso aí daqui a pouco, a gente vai falar, né?
Será que não existe escravo do branco? Não sei, não existe trabalho escravo do branco? Tá, não sei. Do indígena também, antigamente. Mas aqui é a Comissão da Verdade de Escravidão Negra no Brasil, né? E só ele vai poder falar isso pra gente, né? Bom, lembrando que nós estamos aqui no compasso de espera para rodar aqui o parabéns pra moçada que tá aniversariando. Tem muito aniversariante bom hoje, Zé Carlos. Hein? Tem muito aniversariante bom hoje. Você tá rindo de quê, Zé Carlos? Fala pra gente, cara. Eu tô contente, com alegria. Eu botei até aqui, ó. Ó, temos os aniversariantes de hoje, Pedrão. Parabéns pra você. Não paga nada. Não paga pra quê? Pra falar parabéns? Não paga mesmo, não. Paga Uma cortesia do programa. Claro. Não, ninguém paga pra falar parabéns. O Lúcio tá perguntando ali fora, vem cá, será que ele vai pagar o almoço hoje, é o aniversário dele? Bom, o cafezinho eu garanto ali embaixo. Café com pão. Café com pão, Melando. Tá aniversariando o seu colega de bancada, o Armando Marins, aquele abraço. Também o radialista Alcimar Oliveira. Grande Alcimar. Gilmar Santos, a minha prima Maria do Vale, lá em Itaocara, aniversariando. São Sebastião do Alto, ou melhor. O Marcos Paulo, filho do nosso amigo João Gustavo, está aniversariando. Eduardo Azevedo também está aniversariando, Zé Carlos. Eduardo Azevedo. O doutor Eliano Enzo também aniversaria hoje, está ficando mais velho, aquele abraço. O Carlos Alberto Miranda aniversariando. Eu não sei se ele é deputado, se é senador, já foi ou não sei. Edson Santos, né? Edson Santos, não é isso? O Jaboticabinha deputado do federal? PT, Edson né? Santos foi deputado federal também? Eu gosto muito dele, gente boa. Ele estava sendo incomodado no negócio ali das laranjeiras ali, eu não sei se ele pegou alguma laranja errada, né? Que era o Geraldo Garcia, o síndico lá do nosso prédio do central do Alcântara, que é o Alcântara Trade Center. Eita, tem jabá. A Paula Marra, oriunda da nossa família Marra, aquele abraço, Paula. Paulinha, né? Grande Paulinha. Beto Saad, você conhece Beto Saad? Grande Betão, Beto Saad aqui em Niterói, rapaz. Betão. E o seu amigão tá fazendo aniversário, Zé Carlos. Quem? Acredita? Quem tá fazendo aniversário? Aquele que você de vez em quando cospe no ouvido dele. É o mais próximo que você tem. Você é um porta-voz dele. Eu não sei quem é, não. Olha, ele tá a fim de furar o teu olho. Mesmo. Sai pra lá, bicho. Neilton Molim. Parabéns, prefeito, pelo seu aniversário. O prefeito tá com a plástica boa, tá animado, né? Como é que é, prefeito? Neilton Molim, Molim. Olha como Neilton você vai falar. Neilton Molim aniversariando hoje não, foi essa semana, tá legal? Bom, eu que sou puxa-saco, tá aniversariando hoje, hein? Não, aniversário outro dia. Não, eu estive com o prefeito, ô Nelson, agora sério, estive com o prefeito na posse do novo comandante do 7º Batalhão, entrevistei o novo comandante, entrevistei o prefeito, e o prefeito garantiu que ia fazer as obras lá no Joca. Falei pra Caiuza, falei pra Vera, olha, ele prometeu que vai continuar, dar sequência. Mentira! Cala a boca, rapaz, ele falou, ele prometeu. Tá gravado lá, meu filho. É mesmo? Só ir lá no Dedo Duro, tá gravado a entrevista, ele falando que vai fazer a rua lá no Jockey. Entendeu? O que foi? Vereador Marco, tem algum aniversariante aí pra homenagear? Não, tem essa semana aniversário do meu tio Edilson, do meu amigo Sérgio Rogério. Completaram mais uma primavera aí. Tá certo. Meu amigo Lúcio, tem alguém, Lúcio? Não, só o seu mesmo, aniversário essa semana. Eu dei uma olhada lá, muita gente te desejou parabéns, você realmente é uma pessoa muito conceituada. Acho que dessa semana aí é você mesmo. Destaque, é o destaque, não. É o destaque. De brincadeira, hein? Tá certo. Bom, você acha que existe trabalho escravo também para o branco? Ou só para o negro? Se você quiser, pode ligar para cá, né, Zé Carlos? É isso aí, Daí a pouco a gente vai falar, né, com Humberto Adame, né, sobre essa situação. Ele é o presidente da comissão, né? Da comissão. Ô, Nelson, é bom lembrar o nosso telefone? Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil. Certo? Daqui a pouco. Tá nos ouvindo? Aquele abraço,
Ô, Humberto, nós estamos só aquecendo aqui as turbinas. Destaque da semana, meu amigo, o vereador, ou não tem? Tá de férias, tá com muito, tá de férias. Não, Nelson, a gente tem, assim, vários destaques na semana negativos, né? Negativos? Em âmbitos municipais, estaduais e federal, né? Você vê que a cada dia... Você me dá um minutinho para eu ouvir logo a opinião do ouvinte ali? Pois não? Alô, bom dia. Bom dia, Nelson Carneiro, Rogério, Salles, Niterói. Ô, Rogério, tudo bem? Tudo bem, Nelson. Nossa pergunta hoje, você acha que existe trabalho escravo só para negro ou para o branco também? Olha, Nelson, eu sempre falo para todos que eu me intitulo mestiço. Eu sou mestiço. Meu pai é 100% branco, italiano. Minha mãe é 100% negra, brasileira. Pai e avós tudo negro. E pai e avós tudo branco. Então eu fico nesse estigma que fizeram hoje, dizendo assim, só vai ser preso pobre, preto e favelado. Primeiro, que a raça não é preta, é negra. Não ando esse estigma que vem preto. Você vê o Beira-Mar, não é tão negro, não é o outro. Os maiores bandidos que você vê... Osmani Ramos? Oi? Osmani Ramos. Me parece que no Mensalão e no Petrolão, acho que não tem ninguém negro, não tem? Pois é. Então, eu acho esse estigma que estão querendo dizer para dar desculpa, a maior parte da raça é negra. Então, enveredam sim garotos negros pro tráfico. Você vê garoto ameaçando... Não, mas peraí, nós estamos falando de trabalho escravo. Deixa a garotada lá. Eu tô falando eu quero que você me foque sobre o trabalho. Se existe trabalho escravo também do branco ou não. Meus tios negros nunca foram escravizados. Sempre trabalharam com sua carteira. Nunca sofreram essa pressão. Trabalho escravo existe. Escravo não é cor negra, não. Os escravos judeus não eram negros, eram brancos. Escravizado, é pessoa que hoje o governo nos escraviza totalmente no seu INSS, os aposentados são escravos. Então não existe trabalho escravo com a cor negra, existe trabalho escravo. Nós não podemos estigmatizar para poder ganhar uma raiz, de ganhar um status, para ganhar nome daquelas causas que a gente tem em nossas defesas. Nós vamos trabalhar escravo. Trabalho escravo, tem branco com trabalho escravo. O meu pai, por muito tempo, ele foi trabalho escravo, porque ele foi jornaleiro, nunca teve sua carteira assinada, 44 anos trabalhou sem ter férias. Isso não é trabalho escravo também? E ele nunca foi escravizado com chicote, mas foi escravizado com o governo, que nunca deixava ele produzir, não deixava os impostos. Então meu pai foi escravo e branco. Jornaleiro, a maior parte do jornaleiro que você vê aí das antigas, que criou essas bancas jornais todas que tem interesse, era trabalho escravo. Não tinham férias, não tinham 13º, não tinha nada. Eles sobreviveram. Então, Nelson, eu não concordo com esse negócio quando estigma a cor. Nós somos identificados pela impressão digital e pela colaboração sanguínea. Nós somos identificados pelo sangue e pela digital. Dentro somos todos seres humanos e a raça é humana, tá bom? Obrigado, meu querido. Obrigado, Nelson, tudo bom. Ótimo final de semana. Tá aí, você pode ligar 21, 25, 30, 90 e dizer, tem trabalho escravo só para o negro ou também para o branco? É isso aí, o Rogério já começou aí me aquecendo, daqui a pouco pode ligar para cá, 21, 25, 30, 90. Vereador, continua aí seus destaques que eu tô ansioso. Só destaque negativo já não aguento mais. Nenhum positivo? Nelton, o que acontece? A situação tá tão grave que esse ano o governo, você vê, o governo federal, ao invés de rever a meta estabelecida no final do ano, já no mês de julho, eles já fizeram a revisão da meta, né? Dizendo que vão reduzir o que foi previsto, porque a situação está cada dia mais complicada. Já reduziram até o PIB, né? Então, assim, por aí você chega à conclusão que a gente não sabe ainda onde é o fundo do poço, porque cada hora surge um fato novo. E o fato novo que, infelizmente, tem tomado a nossa imprensa já há vários meses e vai cada vez aumentando, é essa questão da corrupção, da Lava Jato, do desvio de verba, da propina. E eu queria ressaltar aqui o belíssimo trabalho que vem sendo feito pela Polícia Federal, por essa garotada hoje que se baseia em valores morais e éticos. Estou impressionado que não com se isso, rendem a nada, porque como a gente conhece como funciona o sistema, né? Eles hoje conseguiram, como a gente estava comentando anteriormente, antigamente cadeira para pobre e negro, né? Como dizem assim, hoje você está vendo os donos, né? Toda a parte executiva das maiores empresas, né, do nosso país. E sem tornezeleira para ficar em casa. É verdade. Então, assim, é um avanço
eu digo que da democracia, da justiça do nosso país. É uma coisa que a gente tem que parar para... Temos que avançar mais, né, vereador? Temos que avançar mais. Tem que fazer presídio, eu tenho a certeza que de toda crise cria-se nova oportunidade. E nós vamos sair dessa crise, tanto econômica, tanto voltada para a política, para a corrupção de um modo geral, nós vamos sair muito mais fortalecidos. Eu só não vou estender aqui meu punho, porque é coisa da Vitória, e eu vejo um bocado de bandido levantando o punho aí, eu fico até meio receoso. Senão eu levantaria o meu punho aqui para você. Eu vejo, ô Nelson, isso hoje porque eu vejo isso no meu dia a dia na Câmara. A gente não pode generalizar, a gente teve maus exemplos lá que não vale a pena a gente nem reproduzir, mas a gente tem muito bons exemplos, a gente está construindo muita coisa boa para São Gonçalo, legal, né? Um posicionamento diferenciado, tal como hoje essa turma essa garotada nova aí da Lava Jato, o Moro e toda a equipe dele, que apresentaram ontem um mapeamento fantástico de todo o propinoduto, como eles chamam aqui, mapeando de maneira... É muito sábio. Mas eles não acreditam. Se está no Globo, eles não acreditam, não. Acha que o Globo é inimigo, hein? Mas hoje está nas redes sociais, está no Globo, está em todos os jornais mundiais. Rede social, maravilha, né? Tem alguém na linha, Zé Carlos? Tem? Vamos lá? Vamos lá que eu quero ir no Lúcio aqui, que eu tô... Acho que o Lúcio tá cheio de coisa positiva ali, ó. Os destaques dele tudo positivo, vereador. E aí, você deu negativo, ele vai dar positivo, quer ver só? Vamos lá, Zé Carlos. Tem alguém na linha? Não? Ô Nelson, eu tô aqui com o nosso amigo Beto da garagem, nós estamos conversando. Ele tá lá na garagem curtindo nosso programa, mas estou passando um endereço, uma pessoa pediu, né, pra troca de lâmpada, né? Que o Beto tá sempre atento a esses trabalhos. Ele é daqueles que coloca o carro na garagem da vizinha? Hein, Zé Carlos? Ele é daqueles que coloca o carro na garagem da vizinha? Não sei. Tá certo. Vamos lá, Beto. Quero ouvir o Beto. Ô, Beto. Eu quero fazer a pergunta a Beto. Vai. Ô, Beto, bom dia. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo bom, meu amigo. O Zé Carlos tá falando aqui, tá te intrigando. Você ouviu aí que você bota o carro na garagem da vizinha? Olha, tá gravado, hein? Tá gravado, tem dedo duro. Sabe como é que é? Ô, Beto, você sabe que você mora no nosso coração, né? Tranquilo. Olha só, eu quero fazer uma pergunta, que daqui a pouco eu vou estar entrevistando aqui o presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil. Você acha que só o negro é escravizado ou o branco também pode ser escravizado? Não, são todos, né? Né? Depende das raízes, não. São todos iguais. Todos iguais. Nós somos brasileiros, né? E o trabalho escravo, ele parte mais na linha da pobreza e não da cor, né? Né? É verdade. É isso? Não. Mas, Beto, eu só pedir você para entrar na linha aqui para ouvir a sua voz e parabenizar pelo grande trabalho que você faz aí atendendo a todos. Tá bom, querido? Tá bom, meu amigo. E vamos ouvir o nosso América hoje, para ver se a gente seremos campeões hoje. É mesmo? Que beleza, né? Eu torci muito, quero que esse doutor Léo lá mantenha e que Deus abençoe o nosso América voltando para a primeira divisão. Isso Estou mandando esse garoto para lá já. Que beleza, né? Deus, vamos ver. São Gonçalo que cresça, que o Marcos aí, o Marco, estou ouvindo ele falar aí. Nos ajude aí a nós crescer o nosso município junto com o nosso prefeito aí. Tá bom, querido. Obrigado. Continua na linha aí que acho que o Zé Carlos quer falar com você, tá legal? Lúcio, seus destaques aí da semana, Lúcio. Só coisa negativa também. Só coisa negativa aí. Que isso? Emendando aí no que o vereador Marcos começou a falar. Nós tivemos aqui essa semana o registro, se não me engano ontem, que o dólar bateu 3,34, o maior em 12 anos, cara. Sim. Desde 2003, o dólar tá o mais alto. Outra notícia, 83% dos brasileiros veem a economia indo mal. Então, 83% dos brasileiros veem a economia indo mal. Sim. Dilma, a aprovação dela caiu, mas ainda chegou no ponto mínimo histórico já registrado. Ficou pior ainda do que de FHC. A Dilma só tem 7,7% só de aprovação hoje dos brasileiros e 71% de rejeição. Impressionante, é maior ainda do que Fernando Henrique no seu ponto mínimo, ou seja, o mínimo histórico é do PT, do Lula e da Dilma. Outro dado, desemprego subiu
para 6,9% das metrópoles. É a maior taxa de junho em 5 anos. O desemprego também subiu. E, mediante tudo isso, o Lula está buscando aí, botando gente em contato com o Fernando Henrique, para poder fazer um apelo, para poder eles começarem a fazer tratativas de acordo para tentar evitar essas conversas sobre impeachment da Dilma, que está cada vez se avolumando mais, cada semana mais gente fala sobre impeachment. O Lula já está buscando, já apelando já para o Fernando Henrique, para poder eles conversarem, para ver se dá para barrar isso daí. A inflação do aluguel avançou em julho, subiu para 7% em um ano, a inflação de aluguel. Minha Casa Minha Vida, o governo suspendeu as vendas para as pessoas mais pobres. Juro do FIES, ontem ou anteontem, subiu, o governo quase que dobrou os juros do FIES de 3,4% para 6,5% para os novos alunos, quase que dobrou. E ontem a paralisação dos taxistas no Rio de Janeiro, por causa desse aplicativo Uber, que está gerando uma concorrência para com eles. Ontem foram 3.000 taxistas que pararam a aterro do Flamengo, paralisaram a zona sul do Rio de Janeiro, criaram um caos gigantesco, que ficou noticiado ontem o dia inteiro, essa paralisação dos taxistas. Aeroporto Santos Dumont, por exemplo, não tinha táxi de manhã, então as filas de passageiros aí aguardando no saguão era enorme. E um destaque, né, Nelson, o local, a entrevista que você fez essa semana com o deputado José Luiz Nancy, que até peguei ontem essa entrevista, botei no meu Face, compartilhei nas comunidades todas de São Gonçalo, Alcântara. Ele se declarou, né, na conversa contigo, na entrevista, a prefeito, pré-candidato, na verdade, a prefeito lá de São Gonçalo, pelo partido dele, o PPS, com o apoio do PMDB, de Graça Matos, Pisciani, Paulo Melo e do governador Luiz Fernando Pezão, além, obviamente, do próprio Conte Bittencourt, do partido dele. Então, essa pré-candidatura do José Luiz Nancy, eu acho um assunto um destaque bom aí para São Gonçalo essa semana. A gente já sabe que, além do prefeito vai tentar reeleição, a gente já sabe que um deles vai ser o seu concorrente, o deputado José Luiz Nancy, com apoio do governador de Graça, de Conte Bittencourt e do Paulo Melo. Bom, eu fiz essa entrevista com ele, né, e foi legal, mas sabemos que temos vários pré-candidatos, né? Alguém me ligou, não, sou candidato também. E eu já tenho pessoas que me falaram, por exemplo, só dentro do PT tem 3, né? Eu não sei se mudou de alguém. O Marlon saiu, o Marlon acho que vai sair, já saiu? vai por outro, ainda não saiu não. Bom, então tem 3 dentro do PT. Tem 3 dentro do PT. Miguel Moraes, eu consultei os assessores dele, está na linha para ser candidato. O próprio ai meu Deus, o Marcelo Saraiva me disse, eu sou candidato, não é? São 3 candidatos. O Neilton, não sei, ninguém fala, mas dificilmente, eu não sei se há a possibilidade da reeleição, de ser candidato à reeleição, né? Eu não estou acompanhando muito bem essa mini reforma aí, entre aspas, que eles estão fazendo, reforma política. Então é isso aí, e tem outros candidatos por aí, já disseram que o Mariola é candidato. Vi a Aparecida Panicé caminhando pelas ruas, cheia de pessoas humildes e tal, não sei. E aí, vereador, como é que você viu essa primeira declaração aí? E o Adolfo Conde, eu achei que ficou desconfortável com o Adolfo. Houve até reunião nesse sentido e tal, do Adolfo, vi, e angariando a simpatia do PMDB, mas acho que foi lá o nosso cacique, que é o Pisciani, disse, peraí, alto lá, o candidato de São Gonçalo é José Luiz Nancy. Bom, tem muita água para rolar, não tem, vereador? É verdade, Nelson. Eu acho que o reflexo do que a gente está vivendo hoje é fruto do que aconteceu na eleição passada para deputado estadual, né? Onde a população gonçalense, né, repudiou os deputados locais, que não elegeram Adolfo Conde, deputado estadual, Graça Matos, Rafael do Gordo, Aparecida Panicé, o Márcio Panicé. Então,
a classe política local ficou dizimada. E o Pisciani, como presidente do PMDB, presidente da Assembleia Legislativa, como um grande estrategista, trouxe para perto dele o Adolfo Conder, o Rafael do Gordo, a Graça Matos e o próprio Zé Luiz Nance, para que mantivesse todos ali próximo dele e que ao longo da caminhada fossem feitas pesquisas para que avaliasse o candidato que poderia ser mais bem sucedido na eleição de 2016. E como o Adolfo já foi experimentado, a Graça Matos já foi experimentada, o Rafael na última eleição teve alguns probleminhas e ia ser experimentado como vice, teve que sair às pressas. Hoje, o nome com a menor rejeição, né, vamos dizer assim, não estamos dizendo ser o melhor candidato, seria o nome do deputado Zé Luiz Nance, que já foi vereador durante vários mandatos, hoje está no segundo mandato como deputado, e tinha até nessa discussão aí, parece que havia um acordo, eu não tenho a informação correta, de que o prefeito estava em conversa com o PMDB, ia para o PMDB, e aos 47 eu já escutei que ele ia para o PSD. Apesar de eu ser o presidente municipal do PSD, o prefeito conversou comigo, eu nunca soube disso internamente, mas até isso surgiu, que o prefeito estaria conversando com o PSD, e aí depois foi dito que ele iria para o PMDB e ficou surpreso, nós ficamos surpreendidos, né, com o posicionamento do Pisciani, porque eu não acho que não foi nenhuma negativa do prefeito, né, eu acho que foi, como a gente conhece um pouco, a gente acompanha a atuação do presidente do PMDB, o Pisciani, e a gente percebe que as decisões dele são baseadas em informações, né, em pesquisa, né? E a pesquisa hoje, acho que apontou o Zé Luiz como a opção melhor hoje para concorrer por ele, né? O que me causou estranheza foi o fato do Zé Luiz não ir para o PMDB e ser apoiado pelo PMDB no PPS, mas eu acho que foi uma construção estadual que envolve até a cidade de Niterói. Porque, na minha análise, ao trazer o PPS, você traz o Conte para a base do PMDB. Você traz o PPS não só em São Gonçalo, mas em Niterói e em outras cidades. Então, eu acho que a questão mais clara foi para a cidade de São Gonçalo, mas vai interferir também na cidade de Niterói e outras cidades próximas aqui. Bom, olha, eu sinto muito, eu não posso falar o que eu imagino de tudo isso, né? Porque senão eu vou arrumar um problema sério. Mas um dia eu vou contar pra vocês o que vai acontecer. Vou ter que contar disso. Bom, só quero deixar suspenso aqui que eu acho que existe uma construção tão forte em cima disso aí que o negócio, eu acho, olha... Ô Nelson, você não guarda dinheiro, vai guardar segredo? Não é segredo, não é um segredo, mas uma opinião do Nelson e passaria como uma opinião política e eu não tenho... Eu vou querer ouvir essa opinião fora do ar. Te falo, Nelson. Fora do ar eu falo. Agora, se disser lá fora, eu digo, é mentira. Eu não falei? Vamos ao telefone? Mas eu não sou político, Você é político. Você é, sim. Política partidária. Valeu, vereador, você respondeu. A pergunta... Vamos lá, vamos ouvinte aí. Faz a pergunta que a minha garganta está estourando aqui. Meu amigo, bom dia. Bom dia, Nelson Carneiro. Celso Ponte. Nossa, que voz, hein? Tô até jogando aqui um próprios na garganta para falar contigo, meu irmão. Você tem... Isso aí, rapaz, pinto aceso para o mundo. Que maravilha. Pinto aceso para o mundo. Ô, Nelson. Sim. Não me chama de Zé Carlos, não, que eu largo o programa e vou embora, hein? Rapaz, se você me chamar de Zé Carlos, eu vou dizer uma coisa pra você. Te agradeço, muito obrigado. Esse cara aí é fantástico. Obrigado. Esse cara aí, eu sou fã de carteirinha. Celso, vai aumentando que meu salário aumenta também. Vai embora, continua aí. Vamos lá, eu sei que você quer falar coisa séria, vamos lá. Estou falando de pretos, brancos e mais... justamente isso é a nossa pergunta. Então tá. Olha só, quando eu nasci, em 1948, eu nasci no dia 8 de junho. Aí no dia 11 de junho, uma filha de escrava, já ela com 98 anos, e a filha dela, que já era alforriada, já nasceu aqui, alforriada e tudo, ela tinha já 52 anos. Ela teve um escurinho, uma coisa linda.
E aí a minha mãe pegou, botou o branquinho na direita, o escurinho na esquerda, ou vice-versa. Então os dois mamaram ali, né? Aí viemos para a cidade e tal, eu vim primeiro que todo mundo, eu vim tocar sanfona aí pela rua e tal. Aí ele veio aos 14, 15 anos, já terminando o segundo grau, já no terceiro ano do segundo grau. Ele veio com 14 anos. Por quê? Eu dizia assim, Ciro, vou até a praia. A gente morava ali em frente ao Hospital Antônio Pedro. Minha mãe montou uma pensão ali na época. Sim. Ô Ciro, vamos à praia. Sabe o que ele dizia para mim? Você tá doido, Celso? Você é branco, vai ter todas as chances. Eu sou preto. Eu tenho que cavar, capinar, ser o melhor. Ainda estava assim, hein? Ser o melhor deles. Senão eles não vão me respeitar, não. Sabe o que esse cara faz hoje? Ele é diretor de uma clínica de estética em Curitiba, onde não tem preto. Só ele é o preto. Eu acho que em Curitiba, se você for achar, Lógico. vai achar ele, a mulher dele, a Yolanda, que é também... Mas eles são pretos, muito pretos. O sol bate, fica azul marinho. Sim. Mas eles têm um orgulho daquela cor dele. Cor negra, né? Mas E a cor é bonita, né? E sabe o que ele é para nós, da família? Ele é um irmão equilibrado. Ele é o único equilibrado. O resto é tudo porra louca. Tá Ele certo. é o único, sabe? Então, esse negócio de cor, cara, vamos deixar pra lá. Agora... Não, Celso, Celso, você... tem Celso, a escravidão, ela tá branca. você me permite, Celso? Claro, Quando você falou destacado aí, eu quero dizer o seguinte, que foi criada a Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil. E daqui a pouco nós vamos ouvir o presidente dessa comissão. Então ele está fazendo audiência pública, me parece que ele vai para a rua, etc. Agora, o que acontece é o seguinte, a minha indagação foi justamente nesse contraponto dizer o seguinte, eu sou de família de origem de um trabalho escravo, de 5 anos de idade eu já estava, não escravo do meu pai, mas escravo desse sistema louco que tem aí de desvalorização do ser humano, né? E eu, de 5 anos de idade, ele deitava 8 horas da noite e levantava 4 horas da manhã, quer dizer, então... Eu também tenho esse trabalho escravo, eu não tinha respeito de horário, trabalhar 8 horas e descansar. Então, eu sou um branco que vim de lá, eu estou aqui por acaso, como esse negro que você acaba de dizer, que hoje é lá diretor de clínica lá no Exatamente. Não é isso? Exatamente. Falam-se de consciência negra, ele era o negro consciente, de que ele tinha mesmo que ser o melhor. Tá certo. Nelson, isso aí saiu tudo lá do Pito Aceso. Tá bom, querido. Tenho orgulho enorme de ser de lá. Tá certo. Eu fiz a festa lá, eu e a Helena. Sei, você me falou. Vamos lá, vamos ver a rapaziada pisar na brasa lá. Tá bom. E rapaz, como come-se bem, maravilha. Quem vai sempre ali naquela região também é o meu amigo Antônio Figueiredo com a sua esposa Deise Alvarenga. Tá bom, querido? Né? Pois é. Aquele abraço, ô Celso. Um abraço e eu vou te telefonar no sábado que vem pra gente conversar sobre São Gonçalo. Tá certo. Tá bom. Eu tenho muita coisa a dizer sobre São Gonçalo. Então tá bom, já que você tem a dizer, você está convidado para estar no programa aqui no sábado. Um abraço, eu vou estar. Tá? Convidado. Um abraço para você. O meu amigo Nelson Carneiro, tem aqui uma reclamação, para aproveitar até que o vereador está ao meu lado, a Orenilza Azevedo, ela reclama do ônibus da linha 48, do Engenho Pequeno, né? Pouco ônibus, fica 1 hora esperando o ônibus, no Engenho Pequeno, vereador. Aí pediu para aproveitar que o vereador está presente aqui, para levar isso para reivindicações lá para o secretário de transporte, para ver é Galo Branco, né? Galo Branco, Neves ali, que se eu não me engano, é aviação Galo Branco, o ônibus da linha 48, no Engenho Pequeno. E a Cisa da Mata, ela da rua Alberto Torres, com esquina com Neves, né? Na altura do número 390, está sem iluminação, sem sinal de trânsito, Então, ali ela fica preocupada com o acidente que às vezes acontece na Cisa da Mata Alberto Torres Neves, né? Na rua Alberto Torres, na altura do número 390. Não tem sinalização. E são só essas 2 reivindicações que eu falei para ela que traria. Eu estava sabendo que o senhor viria ao programa hoje. Aí passar essas reivindicações suas, vou anotar tudo direitinho para você levar, tá bom?
Tá ótimo, Zé Carlos. Me dá que eu encaminho pro secretário de transporte. Isso, secretário de transporte. Tá bom? Tá, então tá feita a reclamação da Orenilza Azevedo e Cisa da Mata. Tá certo. Bom, lembrando que daqui a pouco nós vamos estar falando com o presidente nacional da Comissão da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, que é uma comissão da OAB, tá? É uma comissão da OAB. Então a gente vai falar, ninguém vai pensar que é comissão lá da República, não, porque é da OAB, tá legal? E daqui a pouco a gente vai pedir esses esclarecimentos, como funciona, quem sabe até um dia a gente trazê-lo aqui para a gente fazer um grande debate sobre isso. Mas, meu amigo Lúcio, a gente estava falando aqui, essa situação da escravidão, ela passa também, eu não sei, quando vocês foram falando nos destaques, eu pensei que vocês iam destacar aí, vocês destacaram aumento de tudo, eu pensei, vamos destacar o aumento no mínimo de 30% do salário mínimo, e ninguém falou nada disso. Não teve, aumentou Nelson. Isso, aumentou aquilo e não aumentou o salário mínimo? Está na linha para conversar com a gente, João Gustavo. João Gustavo? João Gustavo. Alô, João, bom dia. Bom dia, Nelson. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, essa mesa maravilhosa aí. Muito obrigado. E, Nelson, em primeiro lugar, quero ressaltar aqui que já cantamos um parabéns para o Marcos, né, seu filho. E eu quero obrigado. O Marco Paulo, e quero que você leve o nosso abraço aqui de toda a nossa equipe, tá? Tá legal? Beleza, Nelson. É um jovem que gosta de discutir sobre a família, eu acompanho os trabalhos dele. E então, parabéns aí a ele, e parabéns por esse filho que você tem, tá legal? Obrigado, Nelson, obrigado mesmo. Agora, Nelson, eu também queria deixar um aviso. Sim. Que dia 29, nós lá do Sindicato do Rodoviário, vamos fazer uma caminhada da Praça Zé Garoto até a Câmara, para ir com o nosso vereador Marcos, contra a legalização das vans. Contra a legalização das vans? Isso, porque essa nova lei que o prefeito está mandando para a Câmara, que os nossos vereadores vão votar aí em caso de urgência, é um absurdo, vai gerar mais desemprego dentro da nossa categoria. Ainda mais agora, 650 motoristas foram demitidos do Comperj. As empresas de São Gonçalo absorveram toda essa mão de obra para acabar com a dobra do motorista. E agora vem as vans de novo. A última vez que a gente teve essas vans funcionando, as empresas recolhem ônibus na rua. E aí é trabalhador que vai para a rua para botar uma van que não gera emprego, não gera impostos, trabalha a hora que quer, não tem linha certa. E eu não entendo como legalizar uma coisa que não é legal. Não sei quando a gente vai botar na cabeça do seu Neilton Molina que ele tem que lutar pela legalidade, ele tem que lutar pela geração de emprego na cidade dele, e não pelos desempregos, e criar essa máfia que é as vans dentro de São Gonçalo. Meu amigo João Gustavo, Zé Carlos. Pantera cor-de-rosa. Tudo bem, João? Tudo bom, meu amigo. Ô, João, você fala que o Sindicato dos Rodoviários é contra a legalização das vans, mas veja bem, eu que ando em São Gonçalo, a população sempre me cobra a respeito das vans, que tem vans, se são legalizadas, é bom para a população isso. Por que os empresários estão contra isso? Se as vans forem legalizadas, vai se pagar menos, que é 1,50 que eles estão lutando, vão pra rua, entendeu? E vai ter mais ônibus, porque às vezes você fica num ponto do ônibus, esperando o ônibus, leva um tempão para você pegar esse ônibus, entendeu? Porque então, se não tem a van, você já faz o percurso rápido, ainda mais a 1,50 para a população. Eu vou ser sincero a você, o meu amigo João Gustavo, eu sou a favor da legalização das vans, cara. E a população também que me cobra na rua, quando me vê, sabe que eu faço reportagem sobre as vans, né? Então me cobra e fala, pô, Zé Carlos, as vans tem que lutar, peça lá ao programa, entendeu? Para dar força, entendeu, João Gustavo? Zé Carlos, olha só, eu volto a falar para você, as vans, se quer ser legalizado, isso não é legal. Primeiro,
acaba com emprego no transporte rodoviário. Transporte rodoviário esse que tem a concessão. Se a gente começa a mudar a legalidade e dificultar o setor que roda com todas as direitos e a legalidade, para botar vans que os motoristas não têm curso de qualificação para isso, bota os cobradores, não leva a gratuidade e faz o percurso e o horário que ela quer. Aí você diz, tem mais vans no ponto. Há uma competição de vans, porque não tem ponto para van e ponto para ônibus. Aí a van para no ponto do ônibus, aí há briga entre motorista de van e motorista de ônibus. Zé Carlos, nós temos que ter uma prefeitura que busque a legalidade. Se as empresas de ônibus não estão atendendo no horário correto, que é o de passar os ônibus, a prefeitura tem que autuar, até gastar a concessão. E não botar um outro veículo para criar uma concorrência, que é uma concorrência desleal. Tu não paga um imposto, os funcionários não pagam o INSS, não paga FGTS, não leva o deficiente físico, não leva o idoso. Peraí. Então, o que você quer? Mas a van legalizada não teria? Olha só, a van não carrega deficiente, não carrega idoso. Não carrega. Eu vejo assim, isso que a gente ouve na rua, que o Zé Carlos acabou de falar, eu também ouço as pessoas de periferia dizendo que não tem ônibus passando com regularidade. Porque os topiqueiros também sabem a hora que vão passar, mas os empresários já deixaram a lacuna, entendeu? Que não passa o ônibus da madrugada do Sereno é complicado. Então o trabalhador fica na rua. Bom, eu me divido aqui o seguinte, entre a situação dos empresários que tem a concessão pública e também não do topiqueiro, mas sim do passageiro que está a relento, né? Em muitos casos. Essa absorção da mão de obra que você acaba de dizer é muito importante. Agora eu vejo um grande golpe atrás disso, porque a passagem foi prometida de ônibus a 1,50 e não de topiqueiro. Ônibus que carrega o idoso, o deficiente físico e etc. Então, João, eu vejo que aí não é um golpe do topiqueiro contra o empresário de ônibus, mas sim um golpe de manipular uma proposta que foi feita de dar a passagem a 1,50, quando eu desafiei lá atrás que jamais isso aconteceria. Então eu tenho que ser justo aqui e dizer o seguinte, que o povo está na rua sem van e sem ônibus. E também nós temos do outro lado uma promessa que o povo votou no prefeito Neilton, que eu não tenho nada contra ele, numa proposta que ele afirmava que ia instituir a passagem a 1,50 e num projeto malicioso mandou essa mensagem sem qualquer definição para a Câmara de Vereadores. E hoje a responsabilidade passou a ser dos vereadores e não do prefeito. Nelson, e outra coisa, Nelson, hoje é o dia de São Cristóvão e é o dia do padroeiro dos rodoviários, dia dos rodoviários. Olha, eu não quero ver o que aconteceu no passado bem presente. A demissão de novo dessa categoria. Tá certo. Foram 650 mandados embora do Conferte. Essa mão de obra foi absorvida pelas empresas de Niterói e São Gonçalo para diminuir a dobra e o número menor de ônibus. E agora vem essa proposta que já foi rejeitada na Justiça, o Marcos sabe disso, e ele agora volta com essa proposta insistindo com as empresas de ônibus. Tá certo. Bem, nós vamos estar dia 29. Dia 29, que horas? A partir de que horas? 3 horas ali no Zé Garoto. 3 e horas. Vamos marchar para a Câmara para pressionar que esse projeto não seja votado. Tá bom. Tá certo. Ô, João. Um abraço e um bom dia a todos aí. Obrigado. Agora, você hoje fugiu do páreo, né? Tá bom, João. Obrigado pela sua participação. Tá aí, dia 29, né? Vereador, dia 29 o quê? A sessão... Ele tá falando que você vai estar junto também nessa caminhada? A sessão extraordinária da Câmara é no dia 29 às 16 horas. Por isso que eles devem estar marcando às 3 horas. Que a sessão... eles vão para a Câmara, é isso? Provavelmente.
Mas essa sessão é o que? Extraordinária? O que acontece, Nelson? O prefeito mandou 3 mensagens para a Câmara, né, em caráter extraordinário, pediu que a gente ainda se encontra no recesso legislativo, pedindo que se fizesse uma sessão extraordinária para votar o Plano Municipal de Educação, para votar essa questão, esse projeto de lei do prefeito que institui a passagem a 1,50 pelas vans. Pelas vans e pelos ônibus também? Não, pelos ônibus. Isso é brincadeira. Nelson, hoje... Eu fico desesperado com isso. Serginho total. Eu volto aqui. Tá bom, vamos ouvir o Serginho. Volto e eu quero ouvir também aqui o Lúcio sobre isso. Serginho, bom dia, meu amigo. Bom dia, meu amigo Nelson. Bom dia aí, essa mesa brilhante. Satisfação. E antes de eu falar, queria parabenizar você, Zé Carlos, os seus companheiros de mesa, pelo sucesso de todos os sábados. Obrigado, aqui na nossa família Fluminense. Obrigado. Eu sei porque eu tenho recebido vários telefonemas no nosso programa diário que a gente tem aí na Fluminense, parabenizando você. Como âncora desse programa, a Zé Carlos Rocha, pelo jornalismo brilhante, sério e com conhecimento, Nelson, que você tem e sempre teve. Para começar, eu não poderia deixar de desejar a você e toda a sua equipe aí, sucesso total como sempre, porque você sempre foi um merecedor disso, e o meu compadre Zé Carlos Rocha e toda a sua mesa, meu irmão. Obrigado, Serginho, aprendi muito com você, irmão. Nada, você não aprendeu nada porque você é fera. Agora aqui, não, sim, um dos motivos de eu também estar ligando, independentemente, eu já estar ligado sempre, quando posso, no seu programa, no programa aí do meu compadre Zé Carlos Rocha, e desse Rio de Janeiro que aprendeu a te amar. Eu queria também dar aí uma catucada em relação às vans de São Gonçalo. Sim. A minha opinião, Nelson, eu sou nascido e criado em São Gonçalo. Eu sou um jovem de 62 anos de idade. Eu já andei muito de ônibus. Aí continuo andando. Quando eu quero, quando eu não quero, eu continuo andando de ônibus. Agora, estava ouvindo aí o meu parceiro, João Gustavo, de quem eu tenho um carinho, um respeito muito grande, até porque ele tem que também brigar pelo interesse dele. Mesmo ele não sendo de São Gonçalo, sendo de Niterói, ele faz parte do sindicato de Niterói e mais do que no seu direito é trabalhar e lutar em prol dos empresários de ônibus, que mexe um pouquinho com ele também, que ele faz parte. É um cara que a gente ama e tem um carinho, muito respeito por ele. Mas eu só discordo numa coisa, Nelson, e você foi muito feliz quando você falou que certas horas da noite e da madrugada, ou até as tardes também, e à noite, sem ser de madrugada, em certos bairros de São Gonçalo, o ônibus não passa. Você leva 2, 3 horas esperando o ônibus. E quem quebra o galho desses moradores, desses usuários, são justamente as mães. As mães. Então eu acho o seguinte, cada um fala uma coisa, cada um bate numa tecla. E agora o seguinte, os caras não pagam imposto, não pagam aquilo, legaliza. Por que lá atrás essas mães foram legalizadas? Partes, outras que não tinham condições, como Kombi e tal, tiraram de circulação. A Kombi não circula mais, circula até aí clandestinamente, mas não legalizada. Aquelas que foram legalizadas pelo governo do estado, pela prefeitura de São Gonçalo, tem que funcionar sim. E se a gente parar, meu irmão, prestar atenção nesses ônibus, como a gente está cansado de ver, ônibus que não pagam os seus impostos, não pagam o seu IPVA, com pneus careca, com motorista fazendo o papel do trocador, cobrando. E o importante é o seguinte, meu irmão, que do mesmo jeito que o vento bate lá, bate do lado de cá também. Agora, o porquê que não há uma cobrança em relação às empresas de ônibus? Esses empresários de ônibus ricos e milionários e cada vez pisando mais na cabeça dos menos favorecidos e sempre ganhando na justiça pelo poder. Agora, o direito tem que ser igual ou iguais a todos. Então, Nelson, eu quero aqui já até para fechar, que eu sei que o tempo do seu programa é muito pouco, mediante 2 horas, que é curta, mediante o sucesso que é o seu programa hoje. Vento que venta lá, venta cá. Então é o seguinte, eu sou a favor das vans, sim, a van legalizada, a van que paga seus impostos, se não paga, cria para pagar, porque elas estão faturando. Em compensação, você vê ônibus, como recentemente aí o Dentro, prendeu um monte de São Gonçalo de Niterói, ônibus que já não pagam seus IPVAs já há anos.
Tá? Pneus careca, ônibus caindo nos pedaços. Tem que brigar, meu irmão, pra botar um trocador, pra botar motorista cobrando. Vários acidentes que acontecem nas nossas estradas e nos nossos municípios, que o motorista bate pra pé do trocador. Isso ninguém briga. Isso ninguém briga. E se você for brigar, como a gente tem visto aí, meu irmão, um ônibus, tá? É diferente de um carro particular. Você é obrigado a usar um cinto de segurança. E o ônibus, ele vem lotado, que o empresário, ele quer lotar um ônibus. E ele não usa um cinto de segurança. Por que não multa o ônibus também? Tá certo. Me desculpa, Nelson, desabafo. Queria parabenizá-lo mais uma vez pelo sucesso. Isso aí é opinião do Serginho total. Tá bom, É Serginho. minha. Tá bom, Serginho. E respeito do meu amigo João Gustavo também. Ele tá brigando pelos interesses dele. Tá certo? Que ele faz parte. Agora, eu discordo de passeata contra a van. Ali tem trabalhador, ali tem gente que comprou seu carro financiado, que tem que pagar. Se acabar isso aí, meu irmão, eu vou botar uma arma na mão e vão sair assaltando. E os empresários de ônibus, cada dia que passa, fica mais rico e mais milionário. E dana-se o resto, meu irmão. Tá bom, Serginho. Tá aí, falou tudo. Um grande abraço. Valeu. É por isso que o meu lema sempre foi esse, meu irmão. Pisou na cabeça do povo, se neles. Um abraço, Nel. Tá legal, Serginho, obrigado. Bom dia, tá aí, olha só, eu vou voltar com o Marco, né, que... Marco Rodrigues. Que eu cortei a sua palavra. Nós estamos indo pro intervalo e... Eu quero dizer, Nelson, antes do intervalo, o seguinte, tá aqui a prova disso que o Serginho falou, sobre o ônibus. A dona Ereunilza Azevedo reclamando da linha 48, que não tem pouco ônibus lá no Engenho Pequeno. Tá aqui a reclamação. E como acontece também no bairro do Jockey. Quando chega meia-noite, aí 1h já não tem ônibus, o ônibus demora. Aí o que acontece? Quando tem van, o pessoal vai de van. Bom, então, meu irmão, tem razão. Eu também sou a favor e legalizadas. Vou voltar com o Marco para ele falar antes do intervalo. Marco, você defende essa proposta aí do sindicato dos motoristas e cobradores de ônibus, que o João, por exemplo, ele faz parte do sindicato dos funcionários das empresas, motoristas e cobradores. É isso? Nelson, como você falou, essa questão de São Gonçalo hoje, a questão do transporte público, é uma questão muito complexa, que envolve várias questões. Dentre elas, a questão que mais me preocupa, que é a questão política. Antes de mais nada, assim, quero deixar claro que eu não sou contra a van, que eu não sou contra ônibus. Eu sou a favor de um transporte público eficiente de qualidade. E aí vamos retomar. Que nem o ônibus dá. Que nem o ônibus dá. Hoje tem que ficar claro para o ônibus dá. E para os empresários do ônibus, com certeza. Hoje nós não temos hoje um transporte público eficiente de qualidade na cidade de São Gonçalo, que precisa ser revisto. Quando eu vi em 2012 essa proposta do prefeito, que se consolidou com a eleição dele, nós fizemos uma audiência pública em 2000. Você fala do projeto de passagem a 1,50, de legalização de van. Eu vi isso com muita preocupação, mas aquela questão, se ele prometeu, provavelmente ele deveria ter estabelecido as bases para poder chegar a essa proposta, né? Porque eu acredito que você não prometa algo que você não tenha condição de cumprir, que não tenha sido feito um estudo técnico de viabilidade. E aí, quando nós fizemos uma audiência pública em maio de 2013, na OAB de São Gonçalo, onde tinha aquela discussão da questão da passagem, a redução do valor da passagem, eu deixei claro na época para o secretário do governo do prefeito que se precisava fazer na cidade de São Gonçalo um plano diretor municipal de transporte para a cidade, para que se estudasse as linhas que hoje existem na cidade, os modais que atendem hoje essas linhas, se eram eficientes, para que se buscasse o melhor caminho. Porque hoje, Nelson, eu queria deixar claro uma coisa que é assim, van não é proibido em São Gonçalo, correto? Só que o contrato, em 2012 foi feita uma licitação por ordem do Ministério Público, onde se estabeleceu um contrato de 25 anos, renováveis por mais 25 anos, onde dentro desse contrato se estabeleceu a exclusividade do transporte público coletivo em São Gonçalo ser do consórcio São Gonçalo. Então, é uma coisa muito complexa, porque esse consórcio, na época,
pagou uma outorga para o município de quase 20 milhões de reais, e eu tenho dito isso para o prefeito, falei isso em 2014, quando o prefeito mandou o projeto de lei para legalizar a van, às vésperas de uma eleição para deputado, foi no dia 15 de abril de 2014. E segundo diz, o projeto foi capenga. Foi capenga, porque hoje, Nelson, se quiser resolver isso que o Serginho falou, que o Zé Carlos falou, eu falei na tribuna da Câmara antes de votar o projeto. Eu falei, se hoje o prefeito quer realmente que essa ação de legalização de van seja efetiva, a primeira coisa que ele tem que fazer é declarar o consórcio incapaz, ou seja, destratar o contrato que foi feito com o município. Não adianta jogar essa questão de maneira política para o Poder Legislativo, porque existe um contrato hoje entre o município de São Gonçalo e o consórcio. Então, o prefeito, se ele quer realmente legalizar as vans, ele tem que fazer igual ele fez com a Marquise, a empresa de lixo, no primeiro ano de governo dele. Ele declarou a Marquise incapaz, rescindiu o contrato com a Marquise e contratou uma outra empresa. A mesma coisa ele tem que fazer com o consórcio de ônibus. Se ele quer legalizar a van, ele tem que destratar o contrato que foi feito com o consórcio, alterar o contrato e, a partir daí, criar uma nova metodologia. Mas só que eu não posso resolver um problema criando outro. Você me permite? Permito. Quando você falou, ele fez um contrato e desconstitui qual contrato? Hoje, o consórcio de ônibus. Hoje existe um contrato entre o município de São Gonçalo é com a empresa. E o consórcio São Gonçalo. Não é com uma empresa. Então um... significa que nós estamos tratando com cartel. Foi feito na época um consórcio, consórcio das empresas de ônibus. É um cartel. Isso. Que isso, Nelson, não é uma particularidade de São Gonçalo, né? Isso a gente vê reproduzido. Olha só, nós estamos falando em tese, e nós sabemos, não somos nenhuma criança para saber que o empresário de ônibus... Eu fui num encontro do secretário com o presidente do sindicato do CETREG, um negócio assim, né? CETREG, em São Gonçalo, eu morri de vergonha. O secretário passeava no pátio para lá e para cá, não dava atenção pra gente, estendeu um tapete vermelho, só não levou no colo porque ele ficou com vergonha. E eu me senti envergonhado com isso e nunca mais eu vou aparecer num negócio desse. Agora, quem indicou o secretário em São Gonçalo? Foi o prefeito? Eu não quero nem que você responda isso. É uma indagação para a população. Foi o prefeito ou foi o empresário de ônibus? Bom, pode continuar, vereador. Então, Nelson, eu acho que hoje, e eu falei isso na tribuna da Câmara, eu até estou levantando isso para levar para a sessão, porque eu disse para os motoristas de vans, eu falei, eu estou muito preocupado com vocês, porque eu não estou aqui para falar para vocês o que vocês gostariam de ouvir, mas sim para falar a verdade. Então, hoje, eu disse para eles o que aconteceu. Essa lei vai ser aprovada aqui, vocês vão sair daqui, vão comprar carros novos, vão se endividar, o consórcio São Gonçalo vai entrar na justiça, vai derrubar. Vocês vão estar sem poder trabalhar e com carnê do tamanho de uma Bíblia para pagar em função disso. E o que o prefeito está fazendo é, mais uma vez, fazer a mesma coisa. É brincar com as famílias dos motoristas de vans, sabe? Criando para eles uma falsa expectativa de que esse projeto de lei vai resolver. Contrário Por isso que eu tive contrário em função disso. Hoje, eu acho que assim, nós vereadores estávamos sendo só pressionados pelos motoristas de van. Hoje, eu recebi no meu gabinete ontem um ofício dizendo que os rodoviários também entrariam nessa discussão. Por quê? O objetivo da administração pública é atender ao interesse público. E a gente não pode atender ao interesse público, muitas das vezes, ouvindo só um dos lados. Eu quero te chamar para a gente discutir isso depois dessa passeata, dessa reunião. Nós vamos fazer um tema aqui só para isso, vereador. Porque eu acho que se interessa muito. Claro, tá? Claro. Eu vou chamar o intervalo aqui, que o Pedrão já me olhou de rabo de olho aqui. Então, muito obrigado aí por esse esclarecimento. Pedrão, me dá só um minutinho para eu ler aqui, ó. O esclarecimento da Vera Benedito, Zé Carlos. Parabéns pro Serginho. Também acho que a mesma coisa, porque os ônibus não são multados carregando passageiros sem cinto de segurança. Uma vergonha. Parece lata de sardinha de tão cheio. Às vezes, mais de 30 minutos no ponto. O mesmo valor da passagem se você vai para Alcântara ou para o centro de São Gonçalo. Por que esse desrespeito com o povo? Então, Nelson, por que o município... Isso aqui é uma moradora, um usuário do ônibus. O município não usa esse exemplo para rescindir com o consórcio e se estabelecer uma nova regra, incluindo as vans. Próprio clamor eu não entendo qual é esse medo do município
enfrentar o consórcio. Se você fosse pra prefeito, você declararia isso? Claro. Tem elementos técnicos viáveis. Eu, Nelson, tenho como premissa e como valores na minha vida pública de não falar para a população o que ela gostaria de ouvir, e sim a verdade. Por mais que ela doa. Tá certo. Zé Carlos. Agora, Nelson, tem gente na linha pra conversar lá do Jockey. Fala com essa pessoa aí, enquanto eu localizo o telefone do entrevistado. Tá bom, então. Vou conversar com a Cailza. Da Cailza, nós vamos abrir um parênteses, vamos ouvir o doutor Humberto falando sobre o trabalho escravo do negro no Brasil, né, que ele é presidente da comissão, tá? Ó, anota aí, não perde não, tá? E depois nós vamos voltar a falar sobre a situação dos ônibus com o nosso amigo Lúcio e vamos partir para o debate sobre o trabalho escravo, que eu acho que a gente tem que dar prosseguimento. Porque aqui, você sabe, a nossa pauta ela é atropelada de vez em quando, porque o que interessa é que o povo está falando. Mas o povo tá acompanhando, estou recebendo até pelo celular, parabenizando a fala do Serginho, a nossa fala aqui também, entendeu? Então tem a Cailza do Jockey que vai conversar com a gente. Bom dia, Cailza. Bom dia, Martinho. Tudo bem contigo, Cailza? Tudo bem, graças a Deus. Cailza, você estava falando fora do ar comigo a respeito dos ônibus, né? Primeiramente eu gostaria, né, de parabenizar o Nelson Carneiro, né, pela passagem do seu aniversário. Parabéns. Todos os aniversariantes, né, que fizeram também semana que passou agora, semana agora. Uhum. E quanto ao ônibus, né, que você falou que a Vera estava dizendo que os ônibus vêm superlotados. Ela mandou a mensagem, verdade. Uhum. Realmente, infelizmente, acontece muito isso. E só que eles têm privilégio de colocar só aqueles micro-ônibus, né? Então vem aqueles micro-ônibus que vai só de Arsenal para Alcântara, você quer ir para o fórum, você leva 2 horas para esperar um fórum. E quando vem superlotado mesmo. E outra coisa também, assim, tipo assim, o Jockey tem três partes que fala, Arsenal, Fórum, Arsenal, Alcântara. E tem uma metade também que ninguém acho que sabe, não foi falado aí. Uhum. Eles colocam Alcântara, a Serraria, que é a metade do caminho, o preço é o mesmo. Ali perto do tronco, né? Aquela área ali. Isso. Uhum. Quer dizer, são três lugares assim, coisas só com o mesmo preço. Quer dizer, quem pega o ônibus aqui salta na Serraria, vai pagar aí mesmo. Da Alcântara para o Arsenal, da Arsenal para o Fórum, e o preço é o mesmo. Então, e quanto às vans também que vocês estavam falando, né, na minha opinião, eu acho que as vans deveriam ser liberadas sim, aquilo que eu te falei já, se for legalizadas, né? Uhum. Porque você vê que tem muita gente que tem condição de, precisando trabalhar, e muita gente trabalha direito, não tem condição, tem suas vans que podem trabalhar nas vans, são prejudicadas. É verdade. Por quê? Eu acho que é egoísmo das empresas. É verdade. Né? Eles querem ganhar cada vez mais, né? E não põem ônibus. Pior é o seguinte, reclamam que as vans vão circular, mas não põem ônibus na rua. Isso. Você sabe que você chegar uma certa hora ali no bairro e para o Jockey, você não encontra ônibus em Alcântara. Você não tem ônibus ali, vai ficar mofando ali mais de 2 horas para pegar um ônibus. Não é isso? Olha, vou te falar uma coisa, eu presenciei um dia, eu estava dentro de uma van, eu presenciei um motorista pressionando a van para poder passar, entendeu? Quase que houve um acidente feio, porque o motorista dizem que a van não geria legal, que a van faz isso para o pessoal da van, mas dessa vez eu estava dentro do ônibus, não tem necessidade de mentir, eu presenciei isso, entendeu? Certo. Que, poxa, valeu, falta de consideração, entendeu? É verdade, mas... Então, se eles colocassem mais ônibus, seria melhor, né? Claro, mas não colocam. E fiscalizar também. Da van, é verdade. Tá bom? Tá falado, Cailza. Valeu pela sua participação. E quanto à escravidão, minha mãe participou de escravidão. Minha mãe morreu agora, tem 9 meses que minha mãe morreu, com 108 anos. Ela participou. E que eu sei também que na época da escravidão era mais negros mesmo, né? A escravidão era para negros, mas só que não é assim, porque todo mundo trabalha, então não tem medo demais dos trabalhadores, e eu acho que todos nós trabalhamos, nós temos um pouco de escravo, que às vezes trabalha até demais e ganha pouco. Tá certo, Cailza, obrigado pela sua participação. Tá legal? Tá bom, querido. Obrigado. Fica com Deus, ótimo final de semana. Lembrando que nós estamos tentando fazer um contato com o doutor Humberto Adame, presidente da Comissão Nacional
da verdade da escravidão negra no Brasil. Você ia falar, Marco? Eu quero voltar ali também, Lúcio. Não, Nelson, é só pegando um gancho que a nossa ouvinte, a Caíus, acabou de colocar, você vê como é que precisa se discutir a questão do transporte de São Gonçalo, de se fazer um plano diretor municipal pelo município para verificar se as linhas que foram estabelecidas atendem hoje a população. Essa reclamação da Caíusa, muitas das vezes a gente tem acesso a ela da limitação do trajeto, que tem que se discutir. Foi um trajeto estabelecido há décadas atrás, que a gente hoje não sabe se esse trajeto atende a população. E aí a minha pergunta, onde está o Poder Executivo, que hoje, que é o fiscal desse contrato, correto? Que se o consórcio não atende, por que não se multa o consórcio? Por que não se cobra dele as providências para atender a população? Bom, nós vamos marcar, Lúcio, Marco, depois dessa passeata aqui, nós vamos marcar um debate sobre isso, Lúcio. E, Lúcio, é uma situação complicada, né? Porque eu vejo a situação até do vereador Marco, se incompatibiliza às vezes até com um lado com o outro, com uma situação que ele não acha definida. E aí eu acho que se eu sou vereador, eu acho que eu também que não tem a garantia que vai resolver o problema. Resolver o problema, porque o problema vai ser circuncidado o seguinte, porque vocês vão votar a favor das vans, por exemplo, e a passagem 1,50 estaria lavando a mão. Pô, peraí, eu ofereci. Essa que é a trava que pode acontecer, Lúcio. Sobre essa questão do transporte, Nelson, que inclusive está gerando uma das mais acaloradas procuras da população aqui para poder participar, falar, dar sua opinião e reclamar, essa questão aí da locomoção, do transporte público. A questão é o seguinte, eu sou empresário, não sou empresário do ramo de ônibus, mas eu sou empresário. E como empresário, nós vivemos num sistema capitalista, a gente não vive num sistema estatal, em que as firmas são do governo, Estado, a empresa é do governo, a barca é do governo, no regime como se fosse... Desculpe, se é Niterói, a barca é do governo, mas o lucro é que é do empresário. Concessionária, não é o próprio Estado que administra, não tem ali um político nomeado para ser o presidente da empresa, o diretor financeiro da empresa. Não é uma coisa estatal, é uma coisa particular, privada. E eu estou de pleno acordo com o que o vereador Marco Rodrigues falou aqui e também com o que o Serginho Total falou pelo telefone. Como empresário, eu sei, todos nós sabemos, o ouvinte sabe, que o que faz a qualidade, o que faz o preço baixo, o que faz o serviço com melhor qualidade é a concorrência. Onde não existe concorrência, pode regulamentar, pode fiscalizar, pode o governo ficar em cima pressionando, não vai haver um preço de qualidade, um serviço de qualidade para o consumidor, para o usuário final. A concorrência é que faz isso. Lúcio, se você me permite, eu vou voltar com você falando sobre isso. Você me permite abrir um parênteses aqui para a gente falar com o presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil. Posso falar? Pode estar na linha. Bom dia, Humberto, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem, colega? Prazer em ouvi-lo, a todos os ouvintes também. Maravilha, eu quero te agradecer aí essa oportunidade de falar contigo. Eu sei que você é muito ocupado e um dia de descanso a gente está te importunando. Mas eu gostaria que você falasse pra gente sobre o projeto, os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra no Brasil, que é uma comissão formada pela OAB, é isso mesmo? Exatamente. Pois não, o Conselho Federal da OAB, através da sua Comissão Nacional da Igualdade, propôs durante a Conferência Nacional do Advogado aqui no Rio de Janeiro, em outubro, foi proposta pela Comissão da Igualdade a criação de uma Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra nos mesmos moldes da Comissão da Verdade da Tortura na ditadura. E isso propiciou
que o presidente do Conselho Federal, o advogado Marcos Vinícius Furtado, imediatamente acolhesse a proposta que foi feita e levasse a votação do Conselho Federal da OAB lá em novembro, no dia 3 de novembro de 2014. E vindo tomar posse em fevereiro de 2015. Sim. A proposta da comissão é mergulhar na história da escravidão negra, buscar fatos, buscar essa parte da história do Brasil que ficou apagada, que ficou escondida, né? E muitos relatos em história, mas que não chegam ao grande conhecimento da população para mostrar o horror, né, e o holocausto que foi da população afrodescendente. Sim. E com isso, um segmento da população brasileira entender que as medidas de ação afirmativa, elas são necessárias como forma de reparação. Mas as pessoas, um grande segmento não consegue entender ou finge não saber, porque muitos dos fatos foram apagados. E com isso, a comissão trabalha com um prazo de 2 anos. Nós tivemos a posse em fevereiro de 2015 desse ano, dada lá pelo advogado Marcos Vinícius Furtado, uma grande solenidade lá em Brasília, com a presença do Olodum da Bahia, a Congada de Minas Gerais, o Maracatu lá do Lago Paranoá também, e a Capoeira. Foram todos celebrar lá. E a comissão trabalha com um plano, embora seja uma comissão permanente do Conselho Federal, ela trabalha com a metodologia para 2 anos, sendo que o relatório parcial inicial deverá ser apresentado agora em novembro de 2015, quer dizer, um prazo muito rápido, né, para juntar um material. Evidentemente, a gente só pode quase juntar o material que já foi produzido e que as seccionais conseguirem produzir nesse curto espaço de tempo. O relatório vai ser apresentado no dia 28 de novembro de 2015. A metodologia, ela visa responder 3 perguntas. Quais foram, em relação ao crime de escravidão praticado na história do Brasil, quais foram, como eles foram praticados e por quem eles foram praticados? São as 3 perguntas básicas que fazem a ligação de toda essa gente que está trabalhando com esse tema nas várias seccionais do país. Nós temos já comissão instalada em 10 seccionais, aqui do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Santa Catarina, do Espírito Santo, de Minas Gerais, da Paraíba e em breve, em mais alguns dias, do Amazonas. E a resposta dessas 3 perguntas faz mostrar todo esse horror, desses 2 grupos de trabalho. Um grupo de trabalho trata da bibliografia e o outro grupo de trabalho trata da produção de prova concreta e prova de fato, prova jurídica. Por exemplo, lá em Belém do Pará, na coleção de Belém do Pará, a Comissão de Belém do Pará, que está presidida pelo advogado Jorge Farias, secretariado pela professora do Instituto Federal lá do Pará, a professora Helena Rocha, ela diz assim: olha, vocês são advogados, nós vamos produzir a prova. E aí eles saíram para fotografar aquelas bolas, entre várias coisas, né? Os sítios, os lugares onde houve escravidão, aquela bola de ferro, né, que amarrava o pé dos escravos para mostrar. Aquelas escavações que faziam como cerca, nós temos aqui
Em Macuco, nós temos lá a vala. Em Macuco, estado do Rio de Janeiro, nós temos as valas, que substituiu o arame farpado hoje, né? Aquelas valas feitas pelos escravos. É preciso entrar em contato com a subseção lá de Macuco, isso é importante. ou com a subseção, a seccional aqui da comissão. E é um dos municípios pequenos, eu não sei a estatística, mas eu que sou criada, minha esposa criada naquela região, é onde existe a maior massa negra daquela época, deve ser oriundos daquela época. Eu não sei se vive hoje na mesma escravidão, mas naquela época eles devem ser oriundos e deve ter alguma coisa para falar sobre isso, né? Não, na verdade, esse período da escravidão, que vai até a abolição e o pós-abolição, esse é um tipo de escravidão que não se confunde com a escravidão contemporânea. Essa é a escravidão da história do Brasil. Esse é o papel que a comissão está investigando, com o apoio dos departamentos de história, que, segundo a professora Hélide Matos, que é uma professora historiadora de mais prestígio na história do Brasil, na história da escravidão, não só sobre esse aspecto aqui no próprio Brasil, como no exterior, a professora da Universidade Federal de Fluminense, lá do projeto Passados Presentes, Laboratório de História, ela diz que nos últimos 10, 20, 30 anos, a produção científica da história da escravidão, pelos departamentos de história, é muito extensa, muito grande. Só que só eles mesmos ficaram sabendo, né? As pessoas altamente especializadas nessa área. E aí, quando o Conselho Federal da OAB chama a sociedade civil para essa jornada, né? Nós estamos encontrando muito apoio em muitos lugares. E estamos descobrindo muitas histórias interessantes que têm que se multiplicar. E que eu vou relatar algumas, porque isso pode, exatamente como você lembrou da história do Macuco, os ouvintes poderão também se lembrar de alguma coisa e procurar a primeira subseção da sua localidade, da OAB, depois a própria seccional do Estado, e depois, se não achar ninguém, vai para o Conselho Federal da OAB. Mas eu tenho citado muito o caso dos 3.900 pares de orelhas lá dos quilombolas confederados do quilombo do Campo Grande, que era um quilombo confederado lá que ia de Minas Gerais até São Paulo, lá pelos idos de 1740. E foi contratado um bandeirante para dizimar, né, esses quilombos que eles se ajudavam, né? Eles eram agricultores. E esse bandeirante, como é que se descobriu? Pela contabilidade. Ele recebeu 83 quilos de ouro por essa tarefa. E para ele receber isso, ele teve que apresentar a prova do extermínio que ele produziu. E a prova foi feita com as cabeças dos quilombolas assassinados ou com os pares de orelha. E aí ele levou para lá 3.900 pares de orelha. Quer dizer, qualquer história do mundo que fosse um outro segmento da raça humana que não fossem pretos e pardos ou negros, né, isso eu gosto sempre de comparar com os judeus, era motivo de comoção mundial. Estava todo mundo triste aí, tinha feito peregrinação. Como são negros, não estavam nem sabendo. Tem um filme no YouTube que conta essa história com o historiador Lamartins, um outro Flávio Alessandro também, que é o cineasta, chama-se Quilombo do Campo Grande a Martins, que está lá no YouTube e conta essa história. Aí ele vai lá e mostra assim, olha, tá vendo esse muro aqui? Isso aqui era antigo quilombo confederado na parte de Ibiá, Minas Gerais, onde está hoje. A outra parte de Divinópolis. E foi lá até e fizeram um mapa disso. Eu contei essa história outro dia, quando eu estava participando da posse da subseção de Araraquara, e uma estudante de direito lá ficou tão impressionada que ela depois começou, senhor me dá os detalhes que eu vou só escrever sobre isso. Ela foi lá, viu o filme e produziu
um relato bastante importante. Isso foi um caso lá de uma estudante de direito, que estava no terceiro semestre lá em Araraquara, no interior de São Paulo. Nós temos 5.463 municípios no país. Imagina em cada lugar do Brasil produzindo uma única história dessa, quanto que não vai sair de história do Brasil, história da população afrodescendente, história da África e da cultura afro-brasileira, que vai abastecer aí a apelidada Lei 10.639, a Lei da História da África e Cultura Afro-Brasileira, que também é 11.645, para incluir a cultura indígena, né? Sim. E isso... tem uma outra história que eu acho muito interessante, também que a gente descobriu, e descobertas simples aí, tem muito mais coisa que vai estar aparecendo aí, como por exemplo a escravidão revelada de Nova Friburgo, onde a gente sempre conhece Nova Friburgo como a Suíça brasileira, né? Município aqui do estado do Rio de Janeiro. E aí lá tinha o barão de Nova Friburgo, que tinha a Fazenda do Gavião. Sim. A Fazenda do Gavião tinha uns 700 escravos. E ele ainda trouxe 6 navios, cada um com 400 escravos. Só que essa parte toda, os historiadores locais estão pesquisando a vida municipal para poder resgatar essa história toda, essa historiografia toda. Agora imagina quanto não tem por aí nos pátios das igrejas, nos pátios nos cemitérios e onde eram registrados, nos cartórios, porque o escravo, o africano escravizado, pagava imposto à Igreja Católica e à coroa portuguesa. Então era um imposto que chamava-se CISA e meia CISA. Então, através desses documentos é que tem sido possível trazer essa história. Documentos também de pesquisa dos tribunais, porque os escravos também podiam ser demandados. Na verdade, eles eram um objeto, era um bem. Exatamente. Um bem móvel, né? É um bem móvel. Eu quando era advogado de uma instituição financeira e trabalhei 3 anos lá na Bahia, você pegava aqueles inventários antigos, de muito tempo atrás, e aí lá o sujeito herdou a fazenda, vinha na hora assim, herdou a fazenda tal, que vai lá até a árvore onde pasta a vaca mocha, quer dizer, o dia que a vaca mudasse o lugar do pasto, a fazenda também mudava o limite, e depois vinham os bens semoventes, né, que era o gado, né, boi e vaca, tantas cabeças de gado, e depois vinham os escravos. Porque então, quer dizer, ele tinha menos direito do que... Humberto? Diga. Olha só, eu acho que isso é uma matéria de extrema profundidade, e ela passa, me parece que não existe requisitos hoje de imputação criminal que não esteja extinta, né? Que já está extinta a punibilidade, não é isso? Não, esse é um aspecto interessante. É um aspecto... Então, esse aspecto que eu é um crime de lesa humanidade e ele é imprescritível, o crime da escravidão, e o responsável é o Estado brasileiro. Sim, tudo bem, mas isso vai gerar indenizações, isso? Não, olha só, as iniciativas que ocorreram anteriormente, com base nessa reparação financeira, do jornalista Fernando Conceição, da vereadora Claudete Alves, lá em São Paulo, jornalista da Bahia, que calcularam um montante de dinheiro, e aí, quando falou em muito dinheiro, a conversa acabou. Sim. Nós, por estratégia, estamos entendendo que primeiro nós temos que, seguindo os passos da Comissão Nacional da Verdade e da Ditadura, estamos mergulhando na produção da prova. Porque muita gente acha que porque tem cota para negro, tem ação afirmativa, isso não deveria existir, que é um benefício, que é um racismo ao contrário, que é um privilégio. Então vamos trazer tudo que a população afrodescendente passou para esse pessoal entender por que precisa ter ação afirmativa. Essas pessoas lá atrás e os seus descendentes, eles têm um passado
muito violento, de muita violência. O professor Fábio Comparato, num seminário sobre anistiados, ele dizia, olha, a tortura no Brasil, ela é praticada há muito tempo, não foi só nesse período da ditadura, não. A população afrodescendente conhece tudo de tortura. Doutor Humberto, eu não queria te cortar, mas infelizmente o nosso tempo ele está avançando, mas eu estou aqui com inúmeras perguntas, questionamento, e você não poderia estar no nosso programa no sábado para a gente debater ao vivo isso aqui? Aí sábado que vem? Sábado que vem? Vamos ver, sábado que vem, que dia? Hoje é 28, então alguém está com a agenda aí? Dia 1º de agosto. Talvez sim, talvez Você sim. me confirma isso depois? A gente se confirma. Olha sim. só, eu tenho que fazer Humberto, algumas viagens. Eu acho que isso é de extrema importância. Eu tenho algumas indagações pessoais Você já vai estar com a resposta lá de Macuco, né? Então, eu não vou pesquisar. Isso eu já te prometo. Eu não vou falar do pessoal da OAB, o pessoal de Macuco. Eu não pesquiso, eu não dou opinião, eu indago, tá, o meu colega. E acho que quando você falou que tem a ver essa situação aí, quando se fala da Comissão da Verdade e essa comissão, eu acho que vai ser muito importante a sua presença e você ouvir também da população que elas pensam a respeito, né? Porque eu entendi aqui que você está se aprofundando na história, como aprofundaram na Comissão de Direito da Verdade, não é isso? Mas vocês têm um limite, e pelo que me parece, vocês vão ter um limite até a abolição, é isso? Não, ela vai num período de pós-abolição também, o relatório, o nosso relator é o Procurador do Trabalho, Wilson Prudente. Tá bom. Porque a libertação dos escravos, embora eles tivessem formalmente libertos, a escravidão continuou muito tempo depois. E aí se destacou o trabalho do Luiz Gama, que soltou muitos escravos que já estavam libertos e continuavam escravizados. Tá certo. Então o período de abolição foi até mais adiante. Agora, eu só queria dizer mais uma coisa, que é importante dizer que o racismo que ocorre hoje reconhecidamente em todos os 4 cantos do país, ele tem a origem nesse período da escravidão. Por isso é que a gente tem que ir lá. Eu quero debater contigo não só isso, como também a inclusão social por discriminação, por colunas de cota, por CUT, a cor, né? A cor, e também quero saber sobre a pobreza. E acho que só nós aqui pessoalmente, olho no olho, nós vamos discutir. Eu acho que você tem um conhecimento para isso e nós vamos estar com a grande mesa aqui debatendo isso, tá bom, meu amigo? Nos confirmamos então. Confirma comigo, porque eu quero divulgar isso. Eu acho que vai ser de extrema importância. Que a população participe, né? Faça relatos. Nós não vamos fazer uma entrevista contigo, nós vamos fazer um debate sobre o assunto, tá? Tá bom. Tá legal, querido? Tá certo, então. Eu que agradeço. Eu que te agradeço. Esse trabalho, essa entrevista sua amanhã já vai estar no YouTube e na comunidade Sua Cidade, Seus Valores. Muito obrigado e tenha um ótimo final de semana, meu amigo. Você me manda o link que é para eu poder multiplicar entre os membros da comissão do país inteiro. Com certeza. Você tem um domínio sobre uma matéria que exatamente indaga o Nelson Carneiro, que foi um escravo branco, e fora daquela época, e quando você disse que transcende, eu quero dizer que aquela escravidão chegou no Nelson Carneiro e muito jovem, apenas com 5 anos de idade. Um abraço para você. Um abraço, Peló. Tudo de bom. Bom, tá aí, nós ouvimos aí o presidente da Comissão Nacional da Verdade, da Escravidão de Trabalho Negro no Brasil, doutor Humberto Adame, e gentilmente fez um bom esclarecimento. Zé Carlos, você tem... Tá na linha aí para conversar com a gente, doutora Celeste Carvalho. Doutora Celeste, bom dia. Bom dia, Nelson Carneiro. Você sabe que eu sou sua fã número 1, te acompanho também pelo Facebook. Obrigado. Vejo seus planos aí de programação, de tudo. Enfim, parabenizar seu programa. Agora, eu vou entrar nesse assunto que hoje estava sendo a polêmica do dia, que é a questão da escravidão. Sim. Não vou falar da escravidão do negro, eu vou falar da escravidão em geral. Sim. Na verdade, o que acontece é o seguinte, o povo dominante, não precisa nem ser o povo dominante, a pessoa dominante, ela sempre coloca o outro subjugado. Sim. E hoje a gente vê
empregos no nosso país, independente de negros ou não. Isso. E com relação ao escravagismo, Sim. eles usam as pessoas com escravidão, independente de negros ou não. Hoje em dia, tem muito patrão que coloca o seu empregado na condição de escravo. Agora, se a gente for historicamente ver, nós vamos ver que na África, quando eles vieram aqui para o Brasil, eles eram vendidos para os colonizadores, que eram os dominantes mundiais. Eles eram vendidos por conta dos próprios negros africanos que vendiam seus próprios irmãos. Ou seja, a classe dominante negra da África vendia seus irmãos negros para os dominantes europeus, que não só os usavam no Brasil, mas usavam em todo lugar que eles colonizavam. O negro vendia o negro. O negro vendia o negro na África. Como na África, você fala na África. E hoje o África. E hoje... é quem vendia como escravo para o Brasil há 500 anos atrás. E hoje, doutora Celeste, nós temos a escravidão do branco vendendo o branco no Brasil. Temos isso sim, também. Não é isso? E é o que eu estava falando. Inclusive, independente de vender ou não vender, tem patrão tratando o empregado como escravo, sem considerar nenhuma lei trabalhista, sem dar nenhuma condição de sobrevivência digna. Concordo. E as pessoas acabam se colocando nessa condição por não ter opção. Então eu acho que estruturalmente isso é uma questão de política do governo, não é de ficar fazendo esse socialismo barato, de ficar dando dinheiro para o povo, mas de dar condições dignas de trabalho para que a população tenha como sobreviver com dignidade. Ô, Celeste, então, Celeste, oi. Eu sei que você tem uma bagagem de conhecimento, você é profunda conhecedora do assunto, você me trouxe um ponto de altíssima relevância, que eu mergulho nesse momento no Brasil, do irmão vendendo o irmão. É isso você aí. Se o doutor Humberto confirmar sábado que vem, você poderia estar aqui nessa mesa? Vamos conversar sim, com certeza. Então tá legal. Olha, você vai ser... A gente fala até o fim de semana. Tá legal, querida. Só para complementar, hoje a gente está vendo aí a história de Moisés sendo repassada na televisão, uma história bíblica. Mas já tinha a escravatura lá no povo hebreu, porque o povo dominante era o egípcio, que não tem nada a ver com cor de pele. Sim. É usar o seu irmão sem solidariedade, sem nenhum tipo de amizade pessoal, de nada, né? Então é isso aí. Estamos encerrando, eu te mando um abraço para os ouvintes, para todos. Fiquei muito feliz. E parabéns pelo seu aniversário. Obrigado. Eu já passei isso pelo Face, não sei se você chegou a ver, mas eu te parabenizei no dia exato. Eu não posso responder eu e Serginho mandamos esse parabéns para você nessa data querida. Vai lá, querida. Obrigadão. Paga bolo. Valeu. Fica tchau. Bom, tá aí uma grande importância sobre isso. Tá, vai lá, Lúcio. Eu queria terminar esse negócio do transporte e falar sobre essa temática. temática. Fiquei te devendo isso. Só para concluir. Agora nós vamos voltar ao tema rapidinho, né? Porque eu gostei muito da fala da doutora Celeste. Ela tocou em 2 pontos históricos extremamente importantes. Mas só para fechar aquela questão do transporte... que eu queria a sua opinião. Para resumir, concorrência. É a concorrência que faz com que os preços abaixem, é a concorrência que faz com que os serviços melhorem, é a concorrência que faz com que o governo tenha que ficar menos sobrecarregado em dar vazão às demandas da população. A gente tem, por exemplo, a internet aí, várias operadoras, eu já falei aqui no programa que todas essas aí são multinacionais estrangeiras que são de 3 grupos apenas, embora sejam várias e várias marcas, só que existe concorrência. Aonde existe concorrência, por exemplo, de bebida alcoólica, de refrigerante, de alimentação, de roupa, de carro ou de qualquer coisa, aonde tem concorrência, em qualquer parte do planeta, os preços diminuem e os serviços, a qualidade melhora. Então, eu acho que o João Gustavo, ele está no direito dele de reivindicar pela sua categoria, mas eu sou sim a favor das vans lá em São Gonçalo, porque elas propiciam, da forma devida, regulada,
pelo poder público, as vans dão quebra-galho da população, como o Zé Carlos falou, como o Serginho falou, como você já falou. E a van é uma questão auxiliar, que os ônibus não estão dando vazão, há um consórcio, um cartel, e que não está prestando vazão à população. Então eu sou a favor sim das vans, mas não de passagem, não sou a favor de passagem a R$ 1,50 subsidiada por quem paga imposto. A gente paga ICSS, a gente paga IPTU e tal, para poder ficar subsidiando empresário de ônibus a cobrar R$ 1,50 da população e a prefeitura pagar o restante para o empresário de ônibus. Isso aí é um absurdo. Tem que ter mais concorrência e menos necessidade do Estado, do governo, ficar botando a mão. Isso no que tange aquele assunto para fechar. Agora, Nelson, nessa enquete de hoje aí, eu gostei, ouvi o que o advogado lá da OAB falou. Doutor Humberto. Eu, particularmente, gosto muito de história. História era a matéria no colégio, no Abel e tal, que eu tirava as maiores notas, adoro história. Ela falou uma coisa aí, duas coisas aí muito importantes, em relação ao passado e em relação ao presente. Uma coisa que as pessoas têm que entender é que o europeu, lá no século XVIII, XIX, quando ia lá para a África pegar os escravos nos navios negreiros, a tripulação de um navio negreiro tinha lá, sei lá, 20 brancos ali como marinheiros. Eles não invadiam, eles não desembarcavam na África, entravam território dentro da África, matando, entrando em guerra com as tribos para poder pegar os escravos e botar nos navios negreiros, não. Aquilo ali era estritamente comércio, O europeu chegava com o navio negreiro na costa, nos portos africanos devidos, nem mal saía do navio. Os próprios líderes tribais de tribos lá da África mesmo, alguns deles até da religião muçulmana, muitos deles tribo contra tribo, de negros mesmo. A tribo que perdia a batalha era escravizada da tribo que vencia, e era todo mundo negro naquela história. Os caciques, os chefes tribais, apenas recebiam do capitão do navio negreiro o dinheiro, né, o material precioso lá, e botava os seus escravos de guerra das outras tribos dentro dos navios negreiros que já eram acorrentados e traziam. Então isso que a doutora Celeste colocou, Nelson, eu acho que ela, falou um negócio que eu já estava aqui anotado para falar e ela falou muito bem. Escravidão sempre existiu, desde a época antiga dos hebreus. Os egípcios escravizaram os hebreus escravizavam os seus inimigos. A Bíblia relata isso muito no Antigo Testamento, quando eles retomaram a Terra Prometida. Todos aqueles povos hoje da Palestina foram subjugados, foram escravizados, foram humilhados pelos hebreus antigamente, e eles também, hebreus, foram escravizados recentemente na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha e na Europa, no leste europeu, com o nazismo. Então, mas não foi só isso também. Foram os ciganos, foram os eslavos, que eram consideradas raças inferiores pelos nazistas na Segunda Guerra. Não era apenas os hebreus. Aqui no Brasil, a gente tem esse histórico, sim. É uma mancha negra na história do Brasil, mas não foi apenas o negro que foi terrivelmente escravizado, torturado e tudo mais. Foram os indígenas, foram italianos, mais recentemente, que foram iludidos a vir como imigrantes aqui para o Brasil, iludidos com promessas de grandes terras, de sucesso, chegavam aqui, ficavam dependentes do fazendeiro. Então tinha o japonês, que também via ludibriado, chegava aqui, era praticamente um escravo, um servo aqui no Brasil. Nordestinos, hoje, crianças trabalham como escravos, como a doutora Celeste colocou, é o ponto que ela coloca hoje em relação a hoje. Crianças, mulheres, nordestinos, miseráveis, negros, mestiços, mulatos, tem de tudo, não é só negro não. Por isso é que eu sou contra essas comissões ditas da verdade, seja essa negra, principalmente aquela do período militar, que foram pela própria comissão do período militar, cerca de 400 torturados em 21 anos, que é um número ínfimo. E hoje nós temos um número incontável. 70 mil morrem todo ano. E ninguém fala nada. Ninguém fala nada porque eles querem ganhar bolsa, entre aspas, bolsa ditadura. Mas eu sou a favor, sim, dessas cotas
pode ser um negócio bem polêmico, mas mediante a esse passado de negros e de indígenas escravizados, tem que ter algum tipo de cota para universidade. Não é para qualquer coisa, não. É para ter direito a acesso ao estudo, para que nas próximas gerações, os filhos e os netos desses cotistas possam, mediante uma educação sem precisar mais de tantas cotas, haver uma igualdade entre todos os brasileiros. Então, eu acho importante o trabalho do Dr. Humberto, mas também faço severas ressalvas a muita coisa do que ele falou, e gostei muito do que a doutora Celeste falou. Eu acho que você trazendo os dois para um debate sábado que vem vai ser muito bom. Não vamos trazer dois, não vamos trazer mais gente. Ótimo. Gostaria da opinião aqui do vereador Marco. Nós estamos indo para a reta final do programa, ele vai ter 4 minutinhos para falar sobre isso. Eu também concordo com você, quando nós falamos de comissão, eu acho que a gente discute o passado, mas não queremos discutir o presente. Porque tem que ter comissão do indígena, comissão do italiano, Eu acho que quando a gente começa a instituir comissões, nós estamos querendo exatamente fugir do foco. Quando eu discuto a redução da maioridade penal, eu estou querendo discutir que não temos preso, não temos ressocialização. E eu vejo aqui que o Humberto, quando ele disse que transcende a lei da abolição, aí chega em mim. Chegou em mim, nós vamos discutir, pô. Porque eu não concordo que eu discuta o passado se um presente está na minha cara, como você acaba de dizer, 70 mil mortos contra 400. Eu não quero que não apure os 400, meu amigo Lúcio, mas eu quero que me apure os 70 mil. E cadê o Amarildo? Um eu sei onde está, e o outro? Primeiro os 70 mil. Um eu sei onde está, e o outro? Primeiro os 70 mil, depois a gente vê os 21 anos. Então é isso aí que eu falo, que nós às vezes encaramos uma situação, não tem nada a ver com o Humberto. Eu acho que o Humberto está num trabalho brilhante. Foi eleito para isso porque é capacitado. Agora eu quero saber por que eu não quero saber o momento da verdade da agora. É isso que eu quero saber. É aquela sempre pergunta, onde está o Amarildo? A população sabe onde está um, mas o outro ninguém sabe. Ninguém responde. É com você, ô vereador. Nelson, eu sempre falo que assim, nós vivemos hoje em função de ontem e vamos viver amanhã em função de hoje. É o que você falou, as pessoas nunca querem encarar a verdade de frente. E onde está o Amarildo? As pessoas estão sempre botando curativo para resolver uma questão pontual. Eu acho que a gente tem que discutir essa questão como um todo, porque a gente vive numa sociedade heterogênea, que é igual hoje, essa questão do transporte. O pessoal fala, vamos legalizar a van, o ônibus presta um serviço ineficiente, mas ninguém para analisar questões. Espera aí, vamos resolver esse problema em definitivo? Porque a mesma estrutura que foi definida há décadas atrás é que funciona hoje, mas será que atende? Que é igual, temos uma Constituição de 88. De 88 para cá, muita coisa se mudou, temos que se rever um monte de coisa, que é a mesma questão, a questão econômica. Se eu tirar uma foto minha hoje, é diferente da foto que eu tirei há 10 anos atrás. Eu fiquei olhando suas fotos, eu estou olhando seu álbum lá, é bem diferente mesmo. Então hoje, é o que eu digo, você vai evoluindo, você vai tendo acesso a novas coisas, a novas informações, e nós temos vários problemas hoje que a gente precisa estar discutindo, né? E esse é de extrema relevância. Essa questão, eu digo que assim, nós, Nelson, falar da escravidão, eu digo que como o Lúcio falou, eu também gosto muito de história, a gente tem que voltar lá atrás para entender muitas das vezes o dia de hoje. Eu digo que esse país, ele cometeu 2 erros estruturantes, que foi a desdemocratização da terra e democratização da escravidão, democratização da terra e da educação. Então, até os dias de hoje, se a gente parar para analisar, nós vivemos escravos em muitas áreas. Por exemplo, a educação, ela não chegou a todo mundo, ou seja, a informação chegou, mas não foi através da educação, foi através da tecnologia. Então, isso pode ser considerado também, quando você tem seu direito segregado, eu acho que isso acaba também te escravizando para você não ter acesso a determinadas questões. Por exemplo, meu amigo Lúcio ali falou até que defende as cotas. Não, eu defendo cota, não é o caso seu, mas o governo defende cota para não discutir que não tem escola fundamental, de verdade, da escola pública. É ou não verdade isso? É verdade. Então eu prefiro discutir cotas. É aquela questão do curativo. Ao invés de eu resolver o problema em definitivo... É um remendo, né? Eu vou fazer um paliativo aqui, que é igual hoje, é o que eu falo. Essa questão, a gente tem vários problemas lá em São Gonçalo. Eu estou criando até, Nelson,
um grupo de vereadores, a gente vai amadurecer isso, que é um São Gonçalo sem mentira, sabe? Para que a gente tenha lá pessoas públicas comprometidas com a verdade, mesmo que essa verdade doa, é de chegar para a população. Olha só, São Gonçalo completa 125 anos, nós temos ainda 3.000 ruas para fazer, nós não vamos resolver isso em 1 ano, em 2 anos, porque isso se acumulou ao longo de 125, nós temos problemas na saúde que nós não vamos resolver em 4 anos, sabe? Parar com essa questão de politicagem e fazer política com P maiúsculo, de parar para olhar a verdade nua e crua, porque você viu lá, o governo municipal prometeu várias coisas pra gente e não cumpriu, o governo estadual prometeu várias coisas pra gente e não cumpriu, o governo federal prometeu várias coisas pra gente e não cumpriu. Então até quando a gente vai manter e o povo quer isso, né, vereador? Modelo? O povo quer isso, o povo quer isso daí. Que é igual nós vimos hoje essa semana, né, essa jogada lá do PMDB de apoiar um outro candidato. Será que essa é a solução? Será que é a pessoa mais capacitada para estar desenvolvendo isso? A gente tem que discutir tudo isso, entendeu? A gente não pode ter medo nem vergonha de discutir, de encarar a verdade de frente, porque eu aprendi uma coisa com um amigo meu que fazia parte do Alcoólicos Anônimos, Nelson, que dizia o seguinte: você, para entrar no Alcoólico Anônimo, você tem que reconhecer que você é alcoólatra, senão você não pode estar lá. Tá certo. Antes de concluir, eu queria até mandar esse programa agora. Queria mandar um abraço para minha filha que está me esperando ali, Pierre Cruz, daqui a pouco. Que está nos ouvindo Último hoje. Programa. Que vai se apresentar hoje com o grupo dela, o Freedom Dance Group, lá em Engenho do Mato. Um abraço para minha filha que eu amo de paixão aí. Obrigado, vereador. Obrigado, Lúcio. Obrigado, Nelson. Gostei muito da fala aí do final aí do Marcos Rodrigues. Eu acho que é isso. A população, 99,99% quer saber disso. É de posto de saúde, de escola, de asfalto e não de comissões históricas. Meu amigo Zé Carlos Rocha, bom, lembrando que hoje... me lembra do grupo esportivo. Isso aí. Lembrando que hoje, pela 6ª e última rodada triangular decisivo da Série B, na Ilha do Governador, às 15 horas, Português e América. Narração de Cláudio Neves, o Expressinho. Comentários de Serginho Total, Chicote do Povo. Reportagem de Rodrigo Brandão, o craque da informação, e Raquel Vieira, a notável. Direção de esporte é dele, Cláudio Neves. E hoje, daqui a pouquinho, o último programa, resenha sertaneja do nosso amigo Pierre, né? Hoje, vai rodar mais um? Tá bom, nosso amigo Pierre, daqui a pouquinho. Vai nada, vai continuar com a gente, brilhantando então ele passou a informação, ele me passa a informação que é o último programa. Eu tô torcendo por isso, Zé Carlos. Então vambora. Eu quero agradecer a todos os ouvintes, aqueles que ligaram. O meu amigo Edson Oliveira tentou falar com a gente, mas não conseguiu, na hora que ele tava ligando, tinha gente no celular. Eu vi 2 vezes você desligou o telefone dele. Olha, rapaz, não complica não. Volta aqui no próximo programa, possivelmente, se o doutor Humberto confirmar a presença no sábado, nós estamos discutindo aqui cotas, racismo e também essa comissão da Nacional da Verdade que fala sobre o trabalho escravo negro no Brasil. Eu quero saber, e você, branco, que não tem nada para botar na mesa, e você, branco, que continua ganhando um salário mínimo de 700 e poucos reais, o que você coloca na mesa? O que você, branco, não pode comprar, reduzindo cada dia mais a sua mesa, o seu cardápio. É isso que eu quero saber. Pedrão, é com você. Já falei demais. Um abraço. Sua cidade e seus valores. Comandando Nelson Carneiro. CYJ 450. Rádio Fluminense AM, Rio de Janeiro.